Olá, meus amores e minhas amoras! Vamos agora para mais uma aula de história e vamos falar sobre a economia e tecnologia na antiguidade. Então, olha, vamos recapitular para a gente não se perder. A gente estava falando sobre a pré-história e aí a gente foi falando como aos poucos a sociedade, os grupos humanos foram se desenvolvendo, foram inventando coisas novas, criaram a agricultura, que essa criação da agricultura foi fundamental para a formação das aldeias e que a união das aldeias começaram a formar as primeiras cidades e daí começaram a surgir as grandes civilizações ali na antiguidade. E a passagem do tempo da pré-história para a antiguidade foi marcada pela invenção da escrita. Então a pré-história é tudo que está relacionado aí ao período anterior da invenção da escrita, tá certo? E depois que inventou-se a escrita, começou a chamar esse período de antiguidade, onde a gente tem mais registros, né, sobre esse período histórico, devido ao que vem justamente registrado ali de forma escrita, tá certo? Aí a gente deu uma pausa quando a gente estava falando da antiguidade para falar um pouquinho sobre os fatos acontecidos aqui em Vitória de Santo Antão, que marcaram a história não só da cidade, mas também da construção do nosso país. E agora a gente vai retomar os assuntos que a gente vinha falando da antiguidade. Combinado? Então, vamos lá. A gente vê aqui na tela comigo. Então, a gente tem aqui na antiguidade, gente, no período, digamos assim, na antiguidade da antiguidade, na primeira parte ali da antiguidade, a gente tem as primeiras civilizações sendo formadas ali na região da Mesopotâmia, no Egito, na Pérsia, Fenícia, né, na região dos fenícios e com o povo hebreu também, ok? E depois, na antiguidade clássica, a gente vai ver as civilizações da Grécia, Esparta, Atenas, democracia, influenciado, que foi criado esse conceito da democracia, criado aí por essas civilizações. E depois o Império Romano, foi o maior império da antiguidade, que ele vai simplesmente ir dominando todos os outros povos, todas as outras civilizações ali dessa região. E que esse Império Romano está atrelado, está vinculado o conceito de república, império, tá certo? E aí é justamente como ele se tornou um grande império lá na antiguidade, é justamente a queda desse Império Romano que vai marcar a transição para o próximo período histórico, conhecido como Idade Média, porque está ali no meio, entre a antiguidade e a modernidade, tá certo? Então, como era, né? O que são as atividades econômicas e como elas eram realizadas ali no período da antiguidade. E lembrando que isso influenciou as formas econômicas como a gente se organiza hoje em dia. As formas econômicas que a gente tem ali na nossa sociedade, que temos na nossa sociedade hoje em dia. Já é influenciado por esse período aí, né? Por essa organização das civilizações da antiguidade, ok? Então, toda atividade econômica, que gera lucro, que gera dinheiro ou que faz circular riquezas, pode ser identificada como uma atividade econômica, tá bom? Então, vamos recapitular. Toda atividade que gera ou faz circular riquezas pode ser reconhecida, pode ser chamada como uma atividade econômica, ok? Mas o que são riquezas? Riquezas, que gera riqueza ou que faz circular riqueza, mas o conceito de riqueza, né, pode mudar com o passar do tempo. E o que era considerado riqueza, o que é riqueza hoje em dia, né, e como se gera riqueza. Então, gente, olha, riqueza lá na antiguidade significava a satisfação em abundância das suas necessidades primárias. Hoje em dia, riqueza na atualidade é popularmente vista como a abundância na posse de bens materiais. Então, existe uma diferença aí dos conceitos de riqueza, tá certo? Antigamente, rico era aquele que tinha em abundância tudo aquilo que satisfazia as necessidades primárias do ser humano. Quais são as necessidades primárias da gente? Poder comer, principalmente, né? Ter um bom local para dormir, para descansar bem, tá certo? Então, se você tinha isso em abundância,
você era uma pessoa rica. E se você conseguia gerar isso, produzir isso, né, gerar riquezas, você estava produzindo riqueza ou estava fazendo circular riquezas, você estava produzindo atividades econômicas. Atualmente, isso vem mudando. Riqueza é ter um monte de bens materiais, ter carro, ter muitas casas, ou ter isso, imóveis, enfim, de grandes valores, ter joias e tal. Isso aí vai determinar se você é rico ou não. Apesar de você não comer joia, não comer automóveis, não comer casa, né? Enfim, não sacia diretamente as suas necessidades primárias. Sacia mais o ego da pessoa, né? Então mudou esse conceito, mas é só você focar que toda atividade que vai gerar ou circular riqueza é uma atividade econômica. E quais eram, então, as atividades, né, econômicas daquele período? E até mesmo hoje em dia, gente, porque mesmo numa sociedade globalizada como a nossa, ainda há populações, ainda há grupos humanos que geram riquezas e conceituam riqueza, entendem, compreendem, pensam em riqueza de forma diferente, enxergam riqueza de forma diferente, como os povos originários aqui do nosso país. Então vamos lá, quais são os modos de gerar riqueza? Primeiro, tem o modo natural e não mediado. Como assim natural e não mediado? Lembra que riqueza vai saciar as nossas necessidades, né? Então, ó, a caça, a coleta e a pesca é vista como uma forma natural e não mediada de gerar riqueza. Por quê? Vai gerar a riqueza necessária para a gente se alimentar, para a gente se alimentar sem precisar da mediação de outra pessoa. Então, a própria pessoa pode ir lá, caçar o seu alimento, coletar seu alimento, sua pesca, tá certo? Então, essa é uma produção natural e não mediada de riquezas. Tem também o modo natural imediado, que é o escambo. Aí, como é que funciona o escambo? Duas pessoas, cada uma vai produzir, ou vai coletar, ou vai caçar a sua riqueza, né? E aí elas vão trocar entre elas. Então, como tá sendo natural, porque cada uma que vai produzir, ou vai coletar, ou vai caçar, tá certo? Mas está sendo mediada. Por quê? Porque eu não peguei aquilo que eu vou utilizar para mim. Eu peguei algo, ou eu cacei algo, ou eu produzi algo, que eu vou trocar com outro ou outra pessoa. Vai precisar do consentimento dessa outra pessoa. Então está sendo mediado. Eu estou querendo, na verdade, um sapato. Mas aí eu não vou produzir o sapato. Eu vou produzir um alimento, vou produzir manga, depois eu vou pegar as mangas e vou trocar com aquele artesão que produziu o sapato. Tá certo? É natural, mas é mediado aí a troca dos recursos que você está querendo, que você está gerando ali de riqueza, ok? E tem o modo não natural imediado, que é o modo que a gente utiliza, que é a troca por dinheiro, tá certo? Quando eu realizo um serviço para alguém e ela, ao invés de me pagar com algo que vai saciar a minha necessidade primária, física, de alimentação, disso, aquilo, outro, ela vai me pagar com dinheiro, que é algo que eu não vou poder, com aquele dinheiro, eu não vou poder diretamente saciar a minha necessidade. Então, a gente chama de não natural, não é natural. Porque eu vou pegar aquele dinheiro e com aquele dinheiro é que eu vou trocar pelo que eu preciso para saciar a minha necessidade primária, ok? Então, existem essas diferenças aí de modos de produzir riqueza, de modos de atividades econômicas. Natural e não mediada, natural e mediada e não natural e mediada, tá certo? Que é a que a gente utiliza. Então, os povos originários, como eu venho falando, eles entendem riquezas de forma diferente. E mesmo na atualidade, eles procuram utilizar o máximo possível desse primeiro modo aqui, o modo natural e não mediado, tá certo? Eles preferem isso como sendo uma forma de respeitar a natureza e de preservar a natureza também. Agora, é óbvio que devido à situação da nossa sociedade se organizar nesse modo aqui de produção não natural imediata, muitos indígenas, né, muitas pessoas de origem indígenas têm adentrado na cidade, nas faculdades, têm entrado nos cargos públicos também, a fim de defender as causas, né, de defender os seus ideais indígenas
e aceitado essa organização da troca não natural, ou seja, eu trabalho e recebo o dinheiro, né? Ao invés de receber diretamente as riquezas naturais, enfim, de que eu preciso para sobreviver. E existe também, gente, tipos diferentes de atividades econômicas. Na antiguidade, quando começa a surgir as diferentes profissões, porque a agricultura, né, vai provocar o excedente alimentar, e com aquele excedente alimentar, com aquela sobra de alimento ali, que agora eles estão cultivando, que eles vão precisar comer, eles não precisam que todo mundo fique na agricultura, trabalhe na agricultura, e começa a surgir outras profissões, certo? E aí essas outras profissões vão gerar novas atividades econômicas. Até hoje em dia, gente, sempre está se inventando uma atividade econômica nova. Por exemplo, o que é influência digital, hein? Influência digital. Eu sou influência digital, então assim, o que é influência digital? É uma nova profissão que está sendo atualmente inventada. E lá na antiguidade, quais eram as profissões existentes? Primeiramente, a de maior importância era a agricultura, né, que dependia das cheias dos rios. Então eles dependiam das cheias dos rios, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, aquelas civilizações da antiguidade, para desenvolver a sua economia, porque eles iam precisar da agricultura, daquele excedente alimentar, tanto para a sua subsistência, tanto para alimentar as pessoas da sua civilização, quanto também para trocar com outras civilizações por outras coisas que eles precisassem, tá certo? Também tinha a criação de animais, né, como uma importante atividade econômica nessas civilizações da antiguidade, e o comércio também, né? Começou a surgir o comércio ali, e aí a gente tem como esse comércio também dependia das cheias dos rios, porque muitos deles utilizavam os rios ali para navegar de uma região para outra para realizar o comércio. E aí, os egípcios vão fazer uma troca com os fenícios. Olha só, tecnologia e comércio. Nas cidades portuárias, havia construtores de barcos que produziam pequenas embarcações feitas de papiro, usadas para pesca. Esse papiro aqui, ele era cultivado no Egito, tá certo? Mas no Egito eles não tinham cedro, que dava para fazer embarcações maiores. Então, algumas embarcações maiores, que eram feitas de cedro, eram obtidas nas trocas comerciais com outros povos, como os fenícios. Essa tecnologia facilitou o deslocamento por mar e o intercâmbio cultural e comercial entre os povos, tá certo? Então, lembre-se, gente, que quando a gente fala em tecnologia na antiguidade, a gente não está falando necessariamente de tecnologia eletromagnética ou eletrônica, enfim, a gente não está falando de eletrônicos, a gente está falando de celulares, de smartphones, tá certo? Tecnologia tem a ver com técnicas de fazer as coisas, tá certo? Então, os fenícios ajudaram ali, trocaram, né, essas técnicas também com os egípcios, ajudando na ampliação do comércio também da população do Egito, tá certo? Aí tem uma pintura que retrata isso direitinho. Nos centros urbanos da Mesopotâmia, havia uma grande variedade de profissionais, como os artesãos, ferreiros, escribas e soldados. E com o desenvolvimento do comércio, por meio das trocas de mercadoria, surgiu a figura do homem de negócios, que emprestava dinheiro a juros, uma espécie de banqueiro lá na antiguidade. Então, gente, com o desenvolvimento do comércio, começa aí a surgir um modo de atividade natural, de atividades econômicas chamados de não natural, imediato, ou seja, aquele que é feito ali através do dinheiro. Uma civilização deixa de trocar com a outra diretamente o que elas precisam e começam a mediar essa troca com moedas, né, com a moeda da época, que não era o real, obviamente o real foi inventado aqui no Brasil, tá certo? Mas a moeda deles, inicialmente com moedas de ouro, moedas de prata, enfim, e começam a utilizar essas moedas para realizarem as suas trocas comerciais. E aí começa a surgir uma nova profissão, que é esses homens de negócios, que vão até emprestar, né? Vão emprestar essas moedas para as pessoas realizarem, comprarem o que precisam e devolver depois para eles
o pagamento com juros, espécies de banqueiros, ó, já lá na antiguidade, tá vendo? Com a expansão da economia, surgiram novas profissões também no Egito Antigo. Algumas bastante curiosas, como a de carregador de sandálias, ou seja, uma pessoa responsável por levar as sandálias do faraó, e uma chaleira com água para lavar os pés dele, né? E os passarinheiros, pessoas que encarregadas de caçar aves no céu. Então veja bem, gente, olha como estava sobrando tempo, e gente assim, sem ter o que fazer lá na antiguidade. Porque criaram essas profissões, gente, de carregar a sandália do faraó com uma chaleirinha para lavar o pé dele quando ele fosse calçar a sandália, pela misericórdia. E a profissão de passarinheiro? Me diz aí se não é engraçado. Não é um caçador, não. Ele não é um caçador. Ele é um passarinheiro. Ele vai caçar pássaros. Só vai caçar pássaros. Talvez por esporte, enfim. Caçar pássaros. Um passarinheiro. São profissões que atualmente, né, não se tem. Mas também, se a gente for pensar, hoje em dia tem várias profissões que você fica... Ah, mas o que é isso? O que essa pessoa faz? Por quê? Porque tem muita gente no planeta. Para ocupar as profissões, acabam tendo que ser inventadas novas profissões. E como sobra tempo, né? Sobra ali atividades para serem inventadas ou geridas, aí vão se criando as novas profissões, tá certo? De modo geral, nas cidades egípcias se encontrava a maior diversidade de profissões. Em ambas, como Gizé, predominavam os operários, que construíam as pirâmides. Em outras, como Per-Ramsés, concentravam-se joalheiros, sapateiros, oleiros, padeiros, artesãos, além de escribas e sacerdotes do serviço real. Então, na antiguidade, muitos artesãos se dedicavam à metalurgia, fazendo ferramentas e adereços de metal também. Então, a gente vê também, ainda na antiguidade, uma pessoa que fazia mais de uma coisa, tá? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um irmão que ele é chefe de trânsito e também é professor de matemática. Então, assim, tem até atualmente também tem pessoas que aderem mais de uma profissão ali na sociedade. E na antiguidade também se tinha isso. E isso ficou registrado, tá certo? Nas pinturas também de lá. Então, eles utilizavam, gente, a tecnologias deles, os estudos, né, os conhecimentos nas áreas de astronomia, de matemática, utilizavam esses conhecimentos para irem melhorando as suas técnicas e, assim, relacionar a tecnologia deles com o comércio. Quanto maior a tecnologia dessas civilizações, maior as trocas culturais e as trocas comerciais que elas conseguiam realizar, aumentando aí a produção de riquezas dessas civilizações, tá certo? E os rios tinham tudo a ver com isso. Ou eles estavam ali para ajudar na produção da agronomia, né, da agricultura, produzindo mais um excedente alimentar que fosse utilizado ali nas trocas, nas relações de atividades econômicas, ou eles iam ajudar diretamente as pessoas a se transportarem de um local para o outro através das embarcações para realizarem essas trocas comerciais. Então, o que é que os egípcios fizeram? Utilizaram os seus conhecimentos matemáticos e tudo mais e criaram umas formas de não ficar tendo que depender da estação do ano, de encher o rio para poder ter uma boa safra. Eles criaram formas utilizando, né, da matemática, enfim, eles criaram formas de fazer uma transposição desses rios para dentro dos seus territórios, para levar a água desse rio para outros territórios, armazená-las ali, né, guardá-la para outros momentos de baixa estação, enfim, de baixo volume de água do rio, e também para conseguir levar essa água para que eles não tivessem que levar nos ombros, tá? Para que eles pudessem fazer com que essas águas entrassem pelo seu território e utilizando-se de um instrumento mais ou menos semelhante a esse aqui, ó, tá vendo? Uma gangorrazinha com um cestinho, eles pegavam a água para hidratar o solo, né? Para irrigar outras regiões ali, tá certo? E também criar espaços, né? Formas de se locomover com a embarcação por dentro de todo aquele território. Tudo isso, todas essas técnicas, essas tecnologias, só foram possíveis com os estudos que eles tinham da matemática, da engenharia, tá certo? E a astronomia, né, a observação dos astros, fez com que eles também conseguissem criar os seus calendários e se organizar qual era a época de colher, de plantar, enfim,
ter uma organização melhor, tá certo? A tecnologia também ajudou na ciência da antiguidade. Então, a Grécia, né, vamos ver aqui, na antiguidade, os povos desenvolveram vários conhecimentos médicos. Na Mesopotâmia, havia tratamento à base de ervas para diversas doenças. Os egípcios conheciam muito o corpo humano devido à prática da mumificação. Eles tinham escolas voltadas para o conhecimento da medicina, chamadas de Per-Ankh. Eu espero ter falado certo. Os remédios incluíam bebidas feitas à base de plantas e partes de animais. Contudo, pessoal, nessa época eles também tinham um misticismo muito grande. Então, apesar deles utilizarem seus conhecimentos matemáticos e anatômicos, né? Inclusive os egípcios ali na mumificação conheciam muito bem o corpo, então eles sabiam como fazer cirurgia, tinham escolas voltadas para o estudo da medicina, tudinho, mas eles tinham muitas superstições, acreditavam, se lembram que eles tinham aquela fé em vários deuses, o politeísmo e tudo mais, então eles às vezes acreditavam que bastava fazer um ritual, consagrar o deus tal e aí ia dar certo, utilizar isso, aquilo, então isso atrapalhava um pouco. E aí vai se destacar o rapaz, né, romano, conhecido com o nome Hipócrates. Ele vai se destacar, esse médico, esse conhecedor, esse cientista da época. Por quê? Esse pensador grego, porque ele vai ser o primeiro a começar a rejeitar essas superstições e focar na observação para encontrar os resultados de algo. Por exemplo, se fosse hoje em dia, ele iria dizer assim, ó, observando, eu vi que pessoas que tossem em cima da outra, né, depois essa outra vem a adoecer. Então seria interessante as pessoas usarem máscaras, porque mesmo se tossirem, vai ficar ali os resíduos, né, as partículas vão ficar nelas, não vai diminuir o risco de contaminar outras pessoas. Então seria mais ou menos assim, ele através da observação, ele ia criando soluções e vai começando aí a desenvolver o método científico empírico, né, que é aquele que a gente vê os resultados por teste e observação, tá certo? E não apenas por superstições, por intuições. Agora, gente, essa tecnologia que o pessoal da antiguidade utilizou para produzir os templos, né, os espaços dedicados à oração e tudo mais, ou as misteriosas construções das pirâmides do Egito, apesar de a gente saber que eles utilizaram-se dos conhecimentos e tudo mais que eles tinham na parte de engenharia e da matemática, eles inclusive desenvolveram sistemas, né, numéricos, sistema de numeração e tudo mais próprios, mas é super misterioso como é que eles conseguiram fazer construções assim tão magníficas, altas, com mármore, com isso, com aquilo, com pedras enormes, se na época não tinha tratores, não tinham guindastes para levantar aquilo, para levar de uma região para outra. Então, como é que eles conseguiam fazer? É um mistério. Supõe que eles arrastavam, né, que enlaçavam as pedras, como por exemplo nas pirâmides, que eles enlaçavam as pedras com cordas e arrastavam, utilizando uma espécie de gangorra ou de madeira para levar ali, para deslizar na terra. Mas de todo jeito, é bem misterioso como é que eles conseguiam fazer essas construções naquele período, tá certo? Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre esse mundo, né, da antiguidade. E na próxima aula a gente vai começar a falar mais sobre a passagem do tempo. A gente pôde perceber que mesmo construções e invenções da pré-história, como a roda, até hoje são utilizadas por nós. Então, o tempo, ele não passa de uma forma linear, contínua, né, gerando transformação. Está tudo sempre muito envolvido e coisas de antigamente, práticas e costumes muito antigos ainda são realizados, ainda são vivenciados na nossa sociedade atual. Agora, a gente vai entender melhor como é que acontece essa passagem do tempo, como é que algumas coisas permanecem e outras são esquecidas. Tudo isso a gente vai ver na próxima aula, antes de passar para a Idade Média, para continuar falando dos tempos históricos. Tá bem, pessoal? Então, logo logo a gente vai estar de volta às aulas presenciais. Continue incentivando as pessoas a se vacinarem e se preparem para serem vacinados você também. Se cuidem, tá bom? E nos vemos na próxima aula.